Ele achava que havia enterrado esse segredo para sempre, que o passado estava morto, lacrado, jogado no fundo de um poço sem fundo onde nenhuma luz jamais poderia alcançar. Renato Maia construiu sua vida inteira sob uma fundação de mentiras cuidadosamente empilhadas, uma sobre a outra, como tijolos de uma mansão que ele ergueu com as próprias mãos sujas, uma mansão linda por fora e podre por dentro. Mas toda construção tem suas rachaduras, e hoje as paredes finalmente desmoronaram. O que você vai descobrir nesse vídeo não é apenas o colapso de um vilão, é a dissecação completa de uma mente perturbada, de um homem que passou a vida inteira tentando fugir de si mesmo. Hoje, vamos mergulhar fundo nos segredos mais obscuros de Renato Maia, entender de onde vem toda essa sede de poder, esse desejo doentio de controle e testemunhar a reviravolta mais devastadora que esse personagem já sofreu. Porque ninguém, absolutamente ninguém, escapa do próprio passado para sempre. Vamos começar pelo que talvez seja o detalhe mais perturbador de toda essa história. Não é a traição, não é a ganância, não é nem o fato de Renato ter internado a própria esposa em uma clínica psiquiátrica para silenciá-la. O detalhe mais perturbador é que tudo isso faz sentido. Psicologicamente, tragicamente, faz todo o sentido. Para entender Renato, você precisa imaginá-lo quando ainda era apenas um menino, um garoto que cresceu no meio da miséria, filho de uma mulher que nunca o enxergou como filho, mas como uma ferramenta. Yolanda, a mãe que ele disse ao mundo inteiro que havia partido, que havia morrido, estava viva. Estava num ferro velho, desmanchando carros com as próprias mãos, numa existência que o filho havia apagado da memória como quem arranca uma página vergonhosa de um livro. E foi justamente essa página que Mariana foi buscar. Pense bem no que essa mulher fez. Mariana, aquela que Renato sempre subestimou, sempre tratou como peça num tabuleiro, como um instrumento para chegar aos bens da família dela, essa mulher olhou nos olhos dele, sorriu e foi até o fim do mundo atrás do segredo que ele mais temia revelar. Não foi um confronto de gritos e acusações. Foi uma armadilha montada com frieza cirúrgica, regada de paciência, executada com uma elegância que deixou o vilão completamente sem chão. Quando Renato entrou em casa aquela noite, ele não estava esperando por nada. Perguntou por Mariana com aquela voz de dono, aquela autoridade fabricada que ele usa como armadura, e ela estava lá, sorrindo, calma, quase terna. Disse que tinha uma surpresa para ele. E então, Renato ouviu aquele nome: Yolanda. Ele achava que havia enterrado esse segredo para sempre. Porque o que aconteceu no rosto de Renato Maia naquele momento não foi raiva, foi terror puro. Foi o terror de uma criança que pensou que o monstro debaixo da cama havia ido embora e, de repente, sente uma mão fria envolvendo o seu tornozelo no escuro. Ele deu um passo para trás, um único passo para trás, e nesse passo toda a armadura caiu. Mas o que é que Yolanda representa de tão assustador para ele? Por que a simples presença dessa mulher foi capaz de desmontar em segundos o que Renato levou décadas para construir? A resposta está na infância que ele jamais falou com ninguém. Crescer ao lado de Yolanda não foi uma infância, foi um treinamento para a sobrevivência. Ela o arrastou para seus esquemas desde cedo, fazia o menino roubar carros nas ruas para abastecer o desmanche ilegal. E quando a polícia aparecia, quando as consequências chegavam, quem pagava o preço era Renato, sempre Renato. A mãe ficava de fora, limpa, intocável, enquanto o filho absorvia toda a culpa, toda a punição, toda a humilhação. Ele foi parar no reformatório por causa dela, jovem, sozinho, carregando no peito um peso que não era seu. E Yolanda? Yolanda continuou lá, trabalhando no ferro velho,
rindo com o português de nome Onofre, o homem que destruiu a família de uma forma que você ainda vai entender melhor. Porque existe um crime enterrado nessa história que vai além da ganância corporativa, além das ações da empresa, além dos esquemas financeiros. Existe um crime de sangue. O pai de Renato foi assassinado. Sim, diga isso em voz alta para sentir o peso da frase. O pai de Renato foi assassinado, e ele testemunhou tudo quando ainda era adolescente. Entrou no quarto errado, na hora errada, e viu com os próprios olhos a mãe traindo o pai com o português Onofre. Viu a briga que se seguiu, viu o português avançar, ouviu a mãe incentivando a violência e assistiu, impotente, ao fim de um homem que talvez fosse o único ser humano que o amava de verdade. Esse trauma não apenas moldou Renato, esse trauma o fabricou do zero. A frieza, o controle obsessivo, a necessidade de nunca ser fraco, nunca ser vulnerável, nunca depender de ninguém. Tudo isso é a cicatriz de uma criança que aprendeu da pior forma possível que o amor é perigoso, que a família é uma armadilha e que a única forma de sobreviver nesse mundo é dominar antes de ser dominado. E quando Yolanda apareceu na sala de sua mansão, toda essa construção desmoronou em questão de minutos, porque ela ainda tinha poder sobre ele. Aquela mulher, com suas roupas simples e seu olhar cheio de desprezo, ainda conseguia fazê-lo chorar, ainda conseguia arrancar dele as lágrimas que ele havia prometido nunca mais derramar. Ele gritou que nunca foi como o pai, ele gritou que nunca teve um pai, e nesse grito havia décadas de solidão, de raiva mal processada, de uma ferida que nunca cicatrizou porque nunca foi tratada. Mariana ficou em choque. Ela havia armado aquela surpresa esperando encontrar um segredo, uma mentira, talvez uma humilhação que pudesse usar como prova de que o marido não prestava. O que ela não esperava era ser arrastada para dentro de um trauma tão profundo, tão visceral, tão humano, que por um segundo, talvez até ela tenha sentido algo parecido com pena. Só por um segundo. Porque logo em seguida, Renato deixou claro que mesmo destruído por dentro, ele ainda era perigoso. Ele não apenas impediu Mariana de sair, ele a entorpeceu, colocou-a para dormir ali mesmo, chamou uma van de hospital psiquiátrico e a despachou para uma clínica com a história de que a esposa estava tendo surtos, vendo visões, inventando histórias alucinantes. A perversidade desse plano é quase admirável de se analisar. Renato sabia exatamente o que estava fazendo. Sabia que uma mulher internada numa clínica psiquiátrica perde credibilidade instantânea. Qualquer coisa que ela dissesse, qualquer acusação que fizesse, qualquer segredo que tentasse revelar, seria facilmente descartado como delírio. Ele havia criado, com uma crueldade calculada, o silêncio perfeito. O que ele não havia calculado era Jonas. E é aqui que eu preciso te perguntar uma coisa. Você já parou para pensar no que representa um mordomo que arrisca tudo por lealdade? Num universo de traições, de interesse, de cada personagem agindo sempre por benefício próprio, Jonas é uma anomalia fascinante. Ele entrou naquela clínica disfarçado de enfermeiro, navegou pelos corredores com o coração na boca, encontrou Mariana no exato momento em que ela estava sendo encurralada, e a tirou de lá. Ele achava que havia enterrado esse segredo para sempre. Nem mesmo a parede subjetiva do imaginário dele acessava esse pedacinho esquecido. Até que o tempo fez aquilo que o tempo faz melhor de tudo. Girou a chave e abriu o pedaço que ninguém devia encontrar. E então, Renato ouviu aquele nome: Yolanda. Esse trauma não apenas moldou Renato, esse trauma o fabricou do zero. Renato Maia acordou numa cama de clínica psiquiátrica. O caçador virou caça. O arquiteto da prisão acabou preso no próprio labirinto. E a enfermeira que apareceu na frente dele disse exatamente o que ele havia mandado dizerem para Mariana: que ele seria muito bem tratado ali, que não podia ir embora, que estava nervoso demais. A poesia desse momento é cruel.
É o tipo de justiça poética que a vida raramente entrega, mas que quando chega, chega com força total. E agora, enquanto Renato surta entre os lençóis brancos de uma clínica que ele mesmo financiou, o resto do tabuleiro continua em movimento. A Maria do Carmo caminhou para dentro daquela sala de reuniões como quem volta para casa depois de uma longa viagem. 15,83% das ações da empresa podem parecer pouco para alguns, mas nas mãos certas, com a estratégia certa, esse percentual é o começo de uma reconquista. E Maria do Carmo não é o tipo de mulher que se contenta com começos, ela pensa em finais. A cena dela com Renato antes da queda foi um duelo de inteligências que precisava ser visto com atenção. Ele tentou comprar suas ações, tentou convencê-la de que com apenas 15% ela seria invisível, inútil, uma planta decorativa num conselho de acionistas. E ela sorriu. Sorriu porque ela sabia o que aquela oferta representava: medo. Renato Maia não compra o que não a ameaça. Se ele queria essas ações de volta, era porque ele sabia exatamente o que ela poderia fazer com elas nas mãos. E a resposta dela foi precisa como um bisturi. Nem se eu tivesse partido. Ela foi embora daquela reunião com a cabeça erguida e uma ideia amadurecendo no fundo da mente. Ela mesma disse para Saldanha que ainda não estava pronta para revelar o plano, que precisava deixar fermentar. Esse é o tipo de pensamento estratégico que separa os jogadores dos peões. Renato age por impulso, por emoção mal controlada. Maria do Carmo age quando está pronta, e quando ela age, ela acerta. A Armênia, por sua vez, é um personagem que merece uma análise à parte. Ela chegou ao poder empurrada pelas circunstâncias, sustentada pela sombra de Renato, e agora começa a perceber que o chão está se movendo embaixo dos seus pés. Os 30 carros vendidos ilegalmente, o estoque esvaziado, as reclamações se acumulando, a garantia retirada dos usados, cada decisão ruim que ela tomou foi um tijolo a menos na fundação já frágil em que ela está apoiada. E o momento em que ela aplaudiu o retorno de Maria do Carmo foi revelador. Não foi um gesto de aliança estratégica, foi o gesto de alguém que, no fundo, reconhece que a situação saiu do controle e que talvez precise de uma saída que ela não consiga construir sozinha. O tabuleiro está se reorganizando, e as peças que Renato pensava serem suas aliadas estão começando a perceber que talvez valha mais a pena estar do outro lado. Agora, deixa eu te apresentar 3 teorias sobre o que pode vir a seguir. 3 possibilidades que vão te fazer pensar durante o resto do dia. A primeira teoria é a da revelação pública. Yolanda, agora que foi encontrada e que a caixa de Pandora foi aberta, pode se tornar a testemunha mais explosiva que a trama já produziu. Ela sabe de tudo, do crime contra o pai de Renato, dos esquemas do ferro velho, do reformatório. Se Mariana e Paulinha conseguirem convencê-la a falar, não apenas para elas, mas para as autoridades ou numa situação pública, Renato pode ser destruído não apenas financeiramente, mas criminalmente. A questão é, Yolanda vai querer proteger o filho mesmo depois de tudo? Ou o ódio que ela claramente sente é forte o suficiente para fazê-la ultrapassar essa linha? A segunda teoria é a do colapso de dentro para fora. Renato, internado na clínica, é uma situação temporária, e todos sabemos disso. Mas o que pode acontecer nesses dias em que ele está isolado é que os outros personagens aproveitam o vácuo de poder que ele deixou. Maria do Carmo pode acelerar seu plano. A Armênia pode tomar decisões desesperadas sem a supervisão do vilão. E Jonas, agora completamente exposto, pode usar esse tempo para construir as provas que sempre faltaram. Quando Renato sair, se sair, ele pode encontrar um cenário irreversível. A terceira teoria é a mais sombria e, por isso, a mais fascinante. E se Renato não sair da clínica como o mesmo homem que entrou?
A exposição do trauma, o confronto com a mãe, a traição da esposa, a humilhação na própria armadilha que criou, tudo isso pode ser o ponto de ruptura definitivo. Não o fim de um vilão por derrota externa, mas o colapso interno de uma psique que nunca foi realmente estável. Renato pode sair da clínica destruído, ou pode sair ainda mais perigoso, porque não tem mais nada a perder. O que é certo é que o capítulo que acabamos de testemunhar não foi apenas um capítulo de reviravolta, foi o início do fim de uma era. A era em que Renato Maia acreditava que podia controlar tudo e todos, que podia apagar o passado e reescrever a própria história. O passado voltou. Voltou com o odor de ferro velho nas roupas, com os olhos cheios de magoa de uma mãe que nunca soube amar, com a voz trêmula de uma esposa que finalmente parou de acreditar nas mentiras. E enquanto Renato grita sozinho em um quarto branco, sem que ninguém acredite em uma só palavra que ele diz, Maria do Carmo está lá fora, deixando o plano amadurecer na cabeça. E quando ela estiver pronta, o que resta da empresa não vai sobreviver.